A graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Como eu disse nos vídeos anteriores, nos últimos dois, eu resolvi mostrar a vocês na íntegra como é viver uma vez que você entregue sua vida 100% a Jesus Cristo, né? Como são as consequências de quem simplesmente diz não para o mundo, diz não para o trabalho, diz não para tudo aquilo que vai contra o centro da vontade de Deus e simplesmente perde uma posição social, perde uma situação financeira confortável, porque entende que muitas coisas estavam indo contra aquilo que Deus espera, aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu resolvi então não fazer um vídeo ou não fazer vídeos que parecessem que eu estava numa situação muito confortável e quisesse ensinar alguma coisa para alguém. Não, muito pelo contrário. Eu estou numa situação muito pouco favorável, né, por uma mudança de vida muito grande, mas ao mesmo tempo eu estou, sim, querendo mostrar a vocês, mas quero mostrar a vocês o meu caminhar, no meu caminhar, quais são as fases daquele que aceita verdadeiramente viver no centro da vontade de Deus. E antes de eu ler o versículo que vai dar um embasamento muito forte ao que eu vivi ontem, ou seja, vai realmente mostrar qual foi assim o decorrer do meu dia, das minhas escolhas, o que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, eu vou explicar rapidamente o que aconteceu ao sair para trabalhar de manhã com um carro com pouco freio. No último vídeo eu expliquei que o carro quebrou coincidentemente após um ataque espiritual que eu tive segunda-feira passada. E aí eu tive que ir dirigindo, né? Lógico que eu não estava 100% sem freio, estava atuando ali 20, 25% de pedal, que eu não poderia frear até o fundo porque estava vazando óleo em algum lugar. Eu freava, o óleo vazava, e à medida que o óleo vazava, eu ia ficando sem freio. Então eu completei antes de sair o recipiente lá de óleo, né, onde coloca o óleo no carro, e eu fui utilizando o pouco de freio de mão que eu tinha, porque o freio de mão piorou e eu não sabia a razão. Uma coisa levou a outra e tudo isso vai fazendo com que a gente fique estressado, né? Imagina, você está dirigindo um carro na hora do rush, sexta-feira, de manhã, com Rock in Rio na tua cidade. E você está indo para o mecânico com o freio de pé 25% no máximo e ao mesmo tempo caindo caso você freasse muito. E o freio de mão cada vez pior e eu não sei porquê. E assim eu fui para lá. Chegando lá eu fiquei 1 hora e 40 minutos esperando o mecânico que não apareceu. Eu vou fazer um resumo bem rapidão. 1 hora e 40 minutos mandando mensagem, ligando e o mecânico não apareceu e eu estava no escuro, imaginando que eu teria que voltar tudo isso, né, 12 km mais ou menos, de novo segurando o freio e agora no sentido inverso, o sentido da galera que está indo para o trabalho, né? Eu fui no contrafluxo, então beleza, foi difícil, mas eu consegui ir. E no sentido contrário é o fluxo da galera que está entrando na Barra da Tijuca pela linha amarela e tal. E isso faz com que o trânsito fique muito maior. E eu pensando nisso, e agora? E agora? E agora? E querendo que ele chegue, ligando, mandando mensagem, absolutamente nada. Vai vendo o coração do ser humano como é que vai ficando. Ok, chegou uma hora que eu falei, cara, ele não vai vir. Tá perto da hora do almoço, né, na reta final, esquece. Se ele vier, vai ser depois do almoço, mas numa sexta-feira, não vai vir. Peguei, liguei o carro e segui novamente. Só que no caminho de casa eu lembrei de um outro mecânico e eu falei assim, eu vou lá conversar com ele, né? E quem sabe a gente consegue fazer um arranjo em relação a isso. Fui pra lá. Chegando lá, ele não podia me atender. Ele falou assim, volta na segunda-feira pra gente mexer. Eu disse assim, olha, eu trabalho com carro. E se eu não tivesse carro pronto hoje, eu perco o dia de trabalho. Ele falou, tá bom, então mais tarde eu consigo mexer. Eu disse, olha, eu marquei trabalho para as 2 horas da tarde. Né? Tem um horário marcado 2 horas. A gente não consegue antes disso? E ele me conhece desde que eu era garoto, né? Meu pai sempre levou o carro lá. Ele falou, tudo bem, espera uma vaga ali e eu vou pedir para meu sobrinho desmontar o carro. É a roda traseira. Ele depois de ter identificado e tal, é a roda traseira. Eu falei, pô, muito bem. Primeiro ele falou que poderia ser, acho importante, ele falou que poderia ser o cilindro mestre, que é uma peça mais cara que fica ali no motor. Falei, caramba, a fase não tá para isso, como é que vai ser? Mas tudo bem, ele continuou examinando, roda traseira. Falei, menos mal. Fiquei lá esperando, ele foi comprar peça para os carros da oficina e também a minha peça. E eu fiquei muito tempo esperando até que eu consegui uma vaga, parei o carro para ser desmontado. O carro foi desmontado, foi retirada a peça da roda. Nisso que foi retirada a peça, eu descobri que a roda por dentro, o cubo, estava cheio de óleo, por isso que o freio de mão piorou. Então são detalhes que vão somando. E aí eu fiquei até umas 2 horas da tarde esperando ele chegar com a peça.
Então vai somando toda a aflição do dia. 2 horas da tarde ele chegou, ele trocou a peça e eu saí de lá mais ou menos 2h40, 40 minutos atrasado. Eu disse assim, eu já não vou mais para o compromisso porque eu acho que já passou muito, mandei mensagem para a pessoa e fiquei aguardando que a pessoa me dissesse. A pessoa não falou nada. Cheguei em casa e almocei e fiquei quietinho, fazendo uma leitura. Até que o telefone tocou e eu fui trabalhar. E o trabalho foi uma bênção. O trabalho foi perfeito. Foi tipo a metade do estresse que normalmente é o trabalho, foi o que aconteceu ontem. Numa área extremamente tranquila, agradável, eu e minha esposa fomos trabalhar e tivemos o final do dia perfeito. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, muitas vezes a gente fica se debatendo, né, feito criança, diante de uma aflição, o que poderia ter acontecido ontem. Se eu não estou com meu coração tranquilo, sereno, sabendo que Deus está conduzindo todos os meus passos, eu poderia ficar me debatendo feito uma criança. Imagina uma criança se debatendo no chão muito, dando braçadas e pernadas e virando a cabeça, não querendo que o pai encoste nela, e o pai com medo de pegá-la e de repente colocar um dedo no corpinho, machucar ou acertar um olho, alguma coisa assim, sabe, naquele debate todo, naquele movimento todo, e o pai meio que espera ele se acalmou, começou a soluçar, ele vai, pega no colo e começa então a explicar para a criança o que está acontecendo. Com Jesus Cristo é a mesma coisa. Quando a gente sai num dia como ontem, começa a se debater, começa a reclamar, começa a amaldiçoar o dia, amaldiçoar o mecânico, sabe, a situação toda, discutindo no trânsito porque as pessoas não entendem por que você está devagar. Elas estão nervosas numa sexta-feira te empurrando. Eu poderia ter começado a discutir, começar a reclamar, querer que a pessoa entenda o que eu estou passando. Primeiro que eu estou errado, eu não tenho que andar com um carro com um freio ruim. Mas eu sei que eu estou dentro de uma margem de segurança. Se eu posso andar a 20, sabe, com um carro de segunda, eu andei, foi o que eu fiz ontem. Fui muito devagar, então eu sabia que eu podia parar. Eu tinha controle total da velocidade em que eu estava em relação a uma parada repentina. Eu fiquei dentro de uma velocidade muito reduzida, mas as pessoas não entendem isso. Então eu poderia ter discutido, eu poderia ter amaldiçoado o mecânico, eu poderia ter amaldiçoado o outro mecânico que chegou muito tarde, ou o sobrinho dele que demorou a desmontar o carro conversando com todo mundo, ou a pessoa que não me respondeu porque eu precisava trabalhar. Nada disso eu fiz, eu não me debati. Então, Jesus Cristo faz a mesma coisa com a gente. Enquanto a gente está se debatendo, ele fica com as mãos em volta da gente. Calma, meu filho, fica calmo. Eu não vou te pegar, eu não vou te guiar porque eu vou te machucar. Mais do que você já está se machucando. Então ele fica com as mãozinhas, imagina Deus com as mãos em volta do nosso corpo, sem encostar, passando o calor dele, falando, eu estou aqui, fica tranquilo que eu vou te guiar. E a gente vai acalmando e fala, Senhor, tudo bem, Senhor, eu aceito, Pai, por favor, me ajuda. A gente se entrega, e aí Deus vem, nos envolve com as suas mãos, traz para o colo e fala assim, não é assim, meu filho, essa aqui é a solução. Eu estou te abençoando nesse momento para que você não passe mais por isso. E a gente fala assim, Deus existe. Mas antes da gente sentir a presença de Deus, antes da gente ter um direcionamento na vida, a gente se debate muito. A gente precisa aprender a não se debater. A gente precisa aprender a entregar verdadeiramente a vida a Jesus Cristo e deixar que o Pai nos guie. Ele tem o melhor para a gente, mas a gente precisa aceitar. Enquanto a gente se debater e achar que tem um controle sobre a vida, a gente vai se machucar. Eu ontem poderia ter me desgastado e não ter ido trabalhar, ter ficado zangado, com raiva do cara que não respondeu. Eu mandei 2 mensagens para pessoas diferentes e as pessoas não me respondiam. Eu vim para casa, almocei e fiz uma falha assim, amor, talvez a gente não tenha que trabalhar hoje, eu vou fazer uma leitura e qualquer coisa eu te aviso. Tá bom, amor, eu vou organizar as coisas aqui na casa e aí você me avisa. De repente o telefone tocou, o cara me pediu desculpa porque estava ocupado e não viu minha mensagem, me deu a melhor situação que ele poderia na empresa e eu resolvi o dia de trabalho ontem, você percebe? Então o Provérbios 16:11 é o versículo que eu quero ler para vocês, que diz assim, o coração do homem faz planos, mas é da boca do Senhor que sai a decisão final, né? Não li, mas enfim, é disso que se trata. A gente faz planos, a gente, sabe, se entrega a esses planos achando que ali vai ser a solução da nossa vida e a gente se machuca quando não acontece, e a gente esperneia e a gente piora tudo. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês agora de manhã nesse vídeo é que, sim, façam planos, mas entregue na mão de Deus, deixa que Deus resolva. Se sair de um jeito que você planejou, ótimo, mas se sair diferente, é muito melhor. Porque talvez o resultado naquele momento não seja bom, mas o resultado depois será melhor. Ontem, se eu chego em si na hora marcada, talvez o meu trabalho não fosse tão tranquilo. Talvez eu pegasse o fluxo do negócio acontecendo e eu tivesse que ir para uma região ruim.
Mas depois que estava tudo calmo, ele falou assim, olha, eu tenho isso e isso, o que você prefere? Você entende? Então, nós fazemos planos, nós temos que fazer planos, mas a execução do plano fica na mão de Deus. Entregue, não se desespere, não tenha medo. O teor das minhas mensagens, a partir de ontem, é justamente mostrar a vocês como é o caminhar de quem, sabe, largou o controle de sua vida, largou o medo de não ter o sustento da família e disse assim, Senhor, a partir de agora eu quero ser uma nova criatura. Então assim, eu sei que eu vou passar por um deserto de descontaminação, digamos assim, um deserto de largar o network que eu tinha, que era um network, parte dele, grande parte dele não era um network que me mantinha na sua vontade, e eu tenho certeza que com as minhas novas atitudes eu terei novas pessoas sendo levantadas na minha vida, e a partir de agora eu terei um novo network, mas será no seu tempo, Pai. E até lá, que o Senhor me dê apenas um maná diário, foi o que eu pedi para Ele, me dando um maná diário, eu estou satisfeito para a sobrevivência da minha família, e depois, com a nova vida, um novo resultado. Então, é a mensagem que eu quero deixar para vocês agora de manhã. Confiem em Deus, não se debatam, não piorem a situação de vocês como quem cai numa areia movediça e quanto mais se mexe, mais afunda. Não faça isso com a vida de vocês. Entregue, fale, Pai, eu estou aflito, paizinho querido. Pai, eu estou aflito, Pai. O Senhor sabe que eu preciso sustentar minha família. O Senhor sabe que eu tenho contas, Pai. O Senhor sabe que a minha cozinha está com pouca comida. Eu não sei como é que está o gás. Eu tenho a luz para pagar. Pai, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu sou um pai e uma mãe que zelo pela minha família. O Senhor sabe disso, mas eu não vou fazer nada que piore. Eu não vou fazer nada que vá contra a sua vontade. Eu não vou fazer nada que faça com que o Senhor se entristeça e que eu dê ouvidos a Satanás, que durante muito tempo me deu esmolas, me manteve alimentado por pequenos negócios para que me distraísse do Senhor. Pai, o meu socorro vem do alto, como diz o salmista no Salmo 121, o Senhor é meu socorro e somente o Senhor será a pessoa, será o Deus que me guiará para fora dessa aflição. Então não importa o que está acontecendo, Pai, eu confio no Senhor, eu me entrego ao Senhor e eu vou descansar na solução que só o Senhor pode me dar. É isso que nós devemos fazer. É isso que eu desejo para você que está me ouvindo nesse momento. Conheça, faça uma experiência diferente com Deus. Faça, não tenha medo. Eu durante muito tempo tive muito medo. Eu sei o que é não ter essa experiência por medo e hoje sei o que é ter essa experiência sem medo. Mesmo que às vezes o meu coração chegue no limite de preocupação. Mas vem Deus, me pega no colo e fala, calma filho, eu estou aqui. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês conheçam essa experiência e que vocês me acompanhem para que eu esteja junto de vocês e que eu possa mostrar como é caminhar numa nova criatura, entregando sua vida 100% a Jesus Cristo, aquele que cuida de nós. Fiquem todos na paz de Cristo.